Oh meu Deus, conservadores estão querendo tirar direitos de mulheres. Isso só pode ser culpa do transativismo. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre radfens malucas culpando pessoas trans sobre coisas que não tem nada a ver culpar pessoas trans. Ou seja, né? Só mais um dia normal no mundo, porque é só isso que elas fazem. Bom, vamos lá que a gente vai falar de assuntos bem sérios aqui, né? Como vocês devem saber, está sendo pautado no Brasil, quer dizer, agora, né, suspenderam um pouco a discussão, mas vai voltar, porque está sendo pautado no Brasil aquela PL absurda que visa tirar direitos a... eu tô com medo do YouTube dar um bloqueio aqui, mas vamos lá, né? Vamos falar com todas as letras e foda-se. Aquela PL absurda que visa tirar o direito de pessoas que têm útero abortarem quando elas engravidam proveniente de um estupro, inclusive crianças. É uma PL que visa proibir o aborto legal em qualquer instância, tornar aborto ilegal de qualquer forma. Então, é uma PL completamente violenta com qualquer pessoa que tenha útero, principalmente as pessoas que têm útero que estão mais vulneráveis a esse tipo de abuso, que são menores de idade, principalmente crianças. Até porque o ponto central desse PL é a proibição de aborto a partir da 22ª semana de gravidez. Se não me engano, é a 22ª. E geralmente as crianças que são violentadas e engravidam a partir dessa violência, elas só descobrem que estão grávidas quando a gravidez já está muito avançada, porque a maioria delas não sabe direito o que é a gravidez, a maioria delas não tem o entendimento daquilo, do que está acontecendo no corpo delas, e são abusos que são difíceis de serem descobertos antes de uma gravidez já estar em um estágio mais avançado. Então é um PL altamente violento com todas as pessoas que têm útero, principalmente com crianças e adolescentes. E bom, tendo em vista esse PL sendo, enfim, tá muito próximo de ser aprovado, e todas as discussões que aconteceram, a gente passou aí umas 2 semanas, né, só tendo discussões sobre isso. Inclusive, era pra esse vídeo aqui ter saído muito antes, mas eu tava maluca com questão de mudança e tudo, né. Quem tá lá no Instagram viu como é que estavam as coisas, e aqui as coisas ainda estão bem malucas. Estamos em cenário novo, um cenário muito bonito, depois eu falo sobre isso. Tomamos um strike aqui no canal também, já soltei vídeo sobre isso, né? Vocês viram a inauguração desse cenário naquele vídeo que saiu. Depois eu vou dar uns desdobramentos a mais aí sobre essa questão do strike, isso vai ficar pro final do vídeo. Mas vamos lá. Eu não consegui soltar esse vídeo antes porque eu estava maluca com mudança. Mas acontece que, tendo em meio de toda essa polêmica e todas as pessoas de esquerda se movimentando para conseguir barrar esse PL, para conseguir mostrar o quanto que isso é violento, o quanto que isso é inconstitucional, o quanto que isso é a retirada de um direito duramente conquistado, e a gente deveria estar falando sobre ampliação do direito ao aborto e não restrição desse direito. Enfim, enquanto todo mundo de esquerda estava lutando para manter esse direito mínimo de direitos reprodutivos de pessoas que têm útero, a gente teve elas, as feministas radicais, que elas dizem lutar, né, pela emancipação das mulheres e tudo mais, né, se dizem feministas, gastando esse precioso tempo delas, gastando esse precioso momento de luta, esse precioso momento de, né, tá ali pautando o quanto que isso era absurdo, elas decidiram gastar esse tempo atacando pessoas trans. Foram inúmeras feministas radicais que culparam pessoas trans por esse PL absurdo, aquele que ficou conhecido como PL do estupro, né? Inclusive ficou conhecido como PL do estupro porque acabou que eu nem falei sobre uma das coisas mais absurdas aqui, que é que a pessoa que tiver cometido um aborto, a pessoa que foi violentada, foi estuprada, engravidou e fez um aborto, ela teria uma pena, né? O que tá nesse projeto é que ela vai ter uma pena maior do que quem estuprou, porque esse aborto vai ser considerado um crime hediondo, enquanto estupro não é exatamente um crime hediondo, tem uma pena menor. A pessoa que é vítima da violência, ela tem uma pena maior do que a pessoa que praticou aquela violência. Então por isso que foi conhecido como PL do estupro. E muitas radfins culparam pessoas trans
Por agora, esse PL do estupro está em pauta, mesmo que o relator desse projeto de lei tenha dito que ele resolveu criar esse projeto de lei, colocar esse projeto de lei em votação para testar o Lula, já que o Lula tinha dito que era contra, enfim, que era contra aborto e tudo mais. Então ele queria testar o Lula nessa questão dos evangélicos, né? De apoio dos evangélicos. Ou seja, os direitos das pessoas que têm útero sendo colocado como uma moeda, assim, de sorte pra ver, né? Tipo, como uma... É um absurdo, um completo absurdo. Cada vez aparece um absurdo maior, né? A gente vai chegando em camadas mais absurdas desse rolê todo. Eu não vou aqui exemplificar tudo que Radfans falaram. Eu vou pegar aqui os tweets de uma Radfan específica que eu fiz questão de esconder aqui, tanto a cara dela quanto o arroba dela, né? Mas bem provável que você que esteja assistindo saiba quem é, que você que está assistindo tenha visto quem é. Mas enfim, eu vou pegar os tweets dela aqui porque eu acho que eles exemplificam muito o que vários Radfans estavam falando. E ele é excelente pra gente poder, sabe, destrinchar a respeito disso. Os tweets em questão estarão aparecendo aqui do lado, mas eu vou lê-los aqui com vocês, né, porque eu escrevi eles no papel, porque eu tava com preguiça de trazer o computador pra cá, então eu preferi escrever. Mais difícil, mais trabalhoso, mas vamos lá, né? Vamos lá com a minha letra feia aqui. Ela disse o seguinte, abre aspas, desde 2018 faço o alerta de que perderíamos direitos fundamentais com a banalização de alguns temas promovidos pelo identitarismo. Conquistas históricas dos movimentos sociais estão sendo revogadas depois que começaram a dar palco para maluquices de todes, banheirão, etc. O avanço de pautas identitárias como central dentro da esquerda retroalimentou a eleição da extrema-direita. O poder não é restrito ao executivo. Algumas maluquices, já são 13 letras na sigla, agora colocam em risco a civilização. Até o aborto em caso de estupro de vulnerável. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Bolsas de fundações remuneradas pelo algoritmo a cada lacre. E quem sempre paga a conta no final? A mulher. Basta lembrar que a cirurgia de redesignação é prevista no SUS há 14 anos. O aborto nunca foi cogitado. Agora nem para crianças. Vale a pena a banalização de temas caros em troca de promoção de alguns indivíduos? Quais são as conquistas materiais das personalidades que protagonizaram o identitarismo além da própria autopromoção? E o aumento de seu número de seguidores em bolhas? Não tá claro isso? Não acho que temos como reverter esse cenário, e por isso silenciei nos últimos meses. A tragédia está dada. Cansei de avisar. Muita gente dessa rede ganhou dinheiro com o bolsonarismo no poder, engaja, e outros têm ambições maiores. Me preocupa o futuro do Brasil. Fecha aspas nesse lixo do caralho que foram esses tweets dessa guria. Tem alguns pontos aqui que eles podem até ser interessantes de serem pensados, de serem discutidos. Banalização de temas caros, de temas importantes, de pautas sociais que não são muito caras. Mas qual exatamente é essa banalização? Ela não diz. Ela deixa subtendido. Porque ela não diz com todas as letras o que seria essa banalização. Ela até fala lá que tem muita letra na sigla. Nisso eu concordo em alguns pontos, né? Já fiz vídeo aqui um pouco falando sobre isso. Depois eu posso até fazer mais vídeo falando sobre essa questão da sigla hoje em dia. Mas ela aponta 3 coisas que são importantes aqui da gente pensar. Ela aponta linguagem neutra, né, fazendo um deboche ali com todes. Ela aponta banheirão, que aí eu não sei, né, imagino que ela não tenha querido dizer o banheirão das gays, né, que é o banheirão das gays, você sabe, né, o que é. É mamação no banheiro, essas coisas assim, né, que acontece em banheiros que são frequentados por homens e banheiros específicos são frequentados por homens. Enfim, sexualidade sendo ali exercida. Mas o que eu acho que ela quis dizer com banheirão era falando sobre o uso de banheiros por pessoas trans de acordo com o gênero que, né, essas pessoas trans se reconhecem. Imagino que seja isso pelo teor dos tweets dela. E o terceiro ponto aqui que ela cita é da cirurgia de designação sexual ser feita no SUS há 14 anos, enquanto o aborto nunca foi cogitado.
Tudo isso mostra que, para ela, o identitarismo está na transgeneridade, está nas pautas trans, está na luta trans por pronomes, né, que nós sejamos tratadas, tratados e tratades pelos pronomes que nós reivindicamos, que o problema disso está na nossa reivindicação de banheiros, né, nossa reivindicação de poder fazer tranquilamente as nossas necessidades fisiológicas básicas, como qualquer outro ser humano pode fazer as necessidades fisiológicas básicas, quando nós não estivermos em um ambiente doméstico, né? E também da cirurgia de designação sexual. Essas são as coisas que, segundo ela, levaram os conservadores a quererem fazer uma aposta e usarem os direitos reprodutivos de pessoas que têm útero como, enfim, né? Como algo negociável nessa aposta. E por que que ela faz isso? Por que que ela faz todo esse exercício mental? Por que que para ela identitarismo são direitos de pessoas trans? São direitos LGBT, já que ela debocha também da nossa sigla, né, ter 13 letras agora. Que é algo que pode sim ser criticado, tá? Mas ela não fez exatamente uma crítica, convenhamos, né? Ela fez um deboche. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo mais antigo, falando sobre a questão do identitarismo e das lutas de esquerda. Se você não assistiu ainda esse vídeo, eu recomendo que você assista. Ele vai estar no card aqui em cima. Mas o ponto é que, o que é identitarismo, gente? O que é uma pauta identitária? Porque todas as pessoas, todos os indivíduos que existem no mundo, eles possuem identidades. Mais de uma identidade. Eles possuem várias identidades. Várias coisas que compõem a sua identidade ali como um todo. Então, o que seria uma pauta identitária? Quem classifica o que é uma pauta identitária? Porque quando eu penso em direitos de pessoas trans, quando eu penso em pautas de pessoas trans, eu não penso nelas como uma pauta meramente identitária. Eu penso nela como uma pauta de sobrevivência. Eu penso em todas as reivindicações de pessoas trans como reivindicações de conseguir se manter viva nesse país que tanto nos odeia. Vale lembrar que nós moramos no país que lidera o ranking de assassinatos de pessoas trans em todo o mundo. Vale lembrar que nós moramos no país em que 90% das pessoas trans não têm acesso ao emprego formal e precisam se prostituir para sobreviver. Vale lembrar que nós estamos no país onde a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. Vale lembrar que nós estamos em um país onde o autoextermínio, ou seja, o suicídio de pessoas trans, é tão corriqueiro. Vale lembrar que nós estamos em um país onde os direitos de pessoas trans, que é o direito ao nome, foi assim, conquistado ontem, e que direito ao uso de banheiro nem foi conquistado ainda. Vale lembrar que nós moramos em um país altamente transfóbico, que nos tira das escolas, que nos tira das universidades, porque os números de evasões de pessoas trans no sistema de ensino são absurdos. E as minhas gatas resolveram fazer barulho enquanto eu estou gravando. Mas vamos seguir como se nada estivesse acontecendo. Então nós estamos falando sobre um grupo populacional que é completamente marginalizado o tempo inteiro, que é completamente violentado o tempo inteiro, um grupo social, um grupo social um grupo social que é um grupo social que tem a sua existência, a sua vida em sociedade, tudo aquilo que faz parte de humanidade sendo negadas a esse grupo social aqui no Brasil e não só no Brasil, em diversos países do mundo inteiro. Quando a gente fala sobre pauta identitária e coloca direitos de pessoas trans como sendo uma pauta identitária, falando disso de forma a diminuir, eu não consigo não pensar nas pautas de pessoas negras, porque eu consigo muito ver ali, sabe, tipo, há décadas atrás, e eu nem preciso ir tão longe assim nessas décadas atrás, mas eu consigo muito ver as pessoas falando que seria uma pauta identitária, pessoas negras ficarem reivindicando, ai, poder usar o mesmo banheiro que pessoas brancas. Porque, nossa, tem tanta coisa mais importante pra resolver. Aí você vai ficar aí querendo reivindicar usar o banheiro, sabe? Vai ficar reivindicando o fim de apartheid. Pra quê? Se você ainda tem o seu banheiro, sabe? Você ainda pode beber água ali, você ainda tem como usar um transporte público. Então pra que você tá lutando por isso? Nossa, frescura! Isso só atrapalha as outras pautas. Eu consigo muito ver. Eu consigo muito ver esse tipo de discurso sendo dito naquela época.
algo que hoje em dia a gente vê pelo menos, eu espero que você esteja assistindo aí, veja, isso como um completo absurdo. Então por que quando a gente fala sobre lutas que estão sendo travadas neste exato momento, são as lutas de pessoas trans, é tido como uma coisa identitária e isso sendo dito de forma a diminuir a luta? Eu consigo muito ver os homens de esquerda, de assim, sabe, décadas e décadas atrás, de gerações atrás, falando que o movimento sufragista era um movimento identitário, porque estava visando o quê? Emancipação da mulher. Em vez de visar a emancipação da classe trabalhadora como um todo, essas mulheres estão reivindicando direito a trabalho, sabe? Eu consigo muito ver homens de esquerda da época classificando o movimento sufragista como um movimento identitário. Porque era um movimento identitário. Só que isso não é algo pejorativo. Era um movimento de direitos de pessoas que fazem parte da identidade mulher. As lutas antirracistas, elas são lutas que fazem parte pela conquista de direitos de pessoas que fazem parte da identidade negra, de identidades negras, né? De pessoas LGBTs a mesma coisa. Só que isso não diminui que seja uma luta por direitos. Isso não diminui a importância da nossa luta por direitos. Nós não temos todos os direitos que nós deveríamos ter. E aí, essas pessoas querem o quê? Que a gente não reivindique os nossos direitos, que a gente não fale dos nossos problemas, que a gente não faça nada disso porque isso provocaria uma ascensão do fascismo. Sinto muito lhes informar, mas o fascismo existe muito antes de pessoas LGBTs conseguirem conquistar o seu primeiro direito. O fascismo é uma coisa que, sabe, é o ápice do capitalismo. O fascismo existe desde a época de Mussolini. Vocês acham que foi o avanço de direitos LGBTQIA+, que fez com que o fascismo surgisse na Itália? Não foi. Não é o avanço de direitos LGBTQIA+, que fazem com que o fascismo esteja ganhando força no Brasil. Não foram os direitos de pessoas LGBTQIA+, não foi o direito de cirurgia de redesignação sexual sendo alcançado no SUS que fez com que o bolsonarismo crescesse, que fez com que o Bolsonaro emergisse ao poder. Não foi. Não foi. Esse sentimento existe há muito tempo. E esse sentimento é um sentimento que ele urge a partir do momento que chega uma crise. Porque não sei se vocês lembram, quando Simone de Beauvoir, né, muito antes de se pensar em cirurgia de redesignação para pessoas trans ser feita no SUS, Simone de Beauvoir falava que bastava uma crise econômica, uma crise moral, uma crise social para que os direitos de mulheres fossem questionados. Naquela época a gente estava tendo cirurgia de redesignação sexual sendo feita pelo SUS? Não. Naquela época a cirurgia de redesignação sexual era proibida. E a Simone já falava disso. Por que a Simone já falava disso? Porque esse era um fenômeno que já acontecia. Porque esse é um fenômeno que sempre aconteceu. E não só com mulheres, mas com todas as pessoas que fazem parte de uma minoria. Todas as pessoas que fazem parte de um grupo marginalizado. Sabe? O fascismo, ele surge como... O fascismo, ele surge quando tem uma crise e as pessoas elas vão procurar um culpado para essa crise. E atualmente o culpado que as pessoas têm procurado são pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans. Mas se a gente não tivesse conquistado nenhum direito, se a gente não tivesse conquistado o direito de fazer cirurgia de redesignação sexual pelo SUS, eles procurariam outro bode expiatório. Aí aqui no Brasil, aquilo que seria como o espantalho pro fascismo seria os imigrantes. Seria direitos de pessoas negras. Seria direitos de mulheres. E quando eu digo direitos de mulheres, que é o que está em pauta agora, né? Não só de mulheres, vamos lembrar que homens trans também sofrem com essas perdas de direitos reprodutivos, mas o alvo principal são mulheres, né? Então, eles estão caçando direitos de pessoas que têm útero agora. Eles poderiam caçar esses direitos de pessoas que têm útero, colocando a culpa em pessoas que têm útero. Inclusive é o que eles estão fazendo. Porque eles não estão falando sobre pessoas trans enquanto estão tendo essa discussão. Eles estão fazendo teatro dentro da Câmara, ou era do Senado, não lembro. Enfim, estão fazendo teatro no Congresso Nacional de um feto sofrendo porque foi abortado por uma pessoa que tem útero, que na visão deles é uma mulher. Eles não precisam que pessoas trans estejam conquistando direitos para poder ascender ao poder. Porque eles vão atrás do bode expiatório deles. Eles sempre vão atrás do espantalho deles. Essa é uma característica do fascismo. E se não fosse pessoas trans, seria outro. No momento é pessoas trans. E se você é uma pessoa antifascista, você deveria estar lutando pelo direito de pessoas trans. E não falando para que pessoas trans abaixem a cabeça e parem de reivindicar
todos aqueles direitos que a gente precisa reivindicar para que o fascismo não urja, para que o fascismo não suba ao poder. O fascismo vai urgir, o fascismo vai arrumar uma desculpa, o fascismo vai arrumar um espantalho. Se não forem pessoas trans, é outra coisa que na cabeça deles serve como uma degradação moral. Serve para ser visto como uma degradação moral que vai unir todas as pessoas para destruir esse inimigo em comum. Então não faz o menor sentido culpar pessoas trans. Só que o negócio é que Hadfins são tão fascistas quanto os outros fascistas. Então Hadfins, elas também procuram um inimigo em comum. Hadfins procuram pessoas trans como inimigo em comum para justificar o porquê que mulheres não têm direitos. Elas muitas vezes se alinham com conservadores que caçam direitos de mulheres, porque esses conservadores também são contra pessoas trans. Já aconteceu algumas vezes delas se alinharem com eles em manifestações, simplesmente para retirar o direito de pessoas trans, como direito de uso de banheiro separado por, enfim, identificação de gênero, ou mesmo nome social, ou mesmo cirurgia de designação sexual no SUS. Que, inclusive, ter cirurgia de designação sexual no SUS não é um impeditivo para que a gente possa legalizar o aborto. Definitivamente não é um impeditivo, uma coisa não está relacionada com a outra. Ela fez essa relação só porque ela queria mesmo mostrar ali quem que ela quer atacar, como uma boa fascistinha faria. Mas ela se diz de esquerda. Ela acha que ela é de esquerda. Ela jura, né? Ela jura. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre esse assunto hoje. Vamos ficar atentas, atentos e atentes aí, porque esse PL, ele não morreu, tá? Ele tá suspenso no momento, mas ele vai voltar a ser discutido muito em breve. E a gente precisa fazer uma pressão muito grande para que isso não seja aprovado sob nenhuma hipótese. E bom, estamos de cenário novo aqui na transmissão. Eu ainda tô tentando ajustar as coisas. A gente ainda tá tendo eco aqui no estúdio e vai demorar para eu conseguir tirar esse eco. Então, isso é uma coisa da qual nós vamos ter que passar juntas aqui. Espero que vocês não me abandonem por causa desse eco, porque o áudio não está mais tão limpinho. Estou querendo resolver isso. Espero que vocês tenham gostado da luminária do logo do canal que eu fiz. Sim, eu mesma que fiz não só o logo, mas a luminária em si, igual fiz a luminária de lua que tinha no cenário anterior. Espero que vocês tenham gostado da nossa bandeira LGBTQIA+, do Transmissão, que é a melhor bandeira LGBTQIA+, que vocês podem ver na vida de vocês. Design também foi meu, eu que tive a ideia de substituir o círculo da bandeira intersexo pela foice e o martelo, e ficou lindo. Não sei se alguém fez isso antes de mim, mas se fez, eu não tinha visto não. E eu achei muito bonito, resolvi enquadrar para ficar aqui no nosso cenário. E bom, quanto ao strike que eu levei, eu vou recorrer com o YouTube, tá, gente? Não se preocupem, não. Não se preocupem que eu vou recorrer com o YouTube, sim. Tô vendo como é que eu vou fazer isso. E é isso, vai dar certo. Enfim, comentem aqui o que vocês acharam de tudo isso que eu falei aqui. Comentem o que vocês acham dessas radifins escrota fascistinha de merda, né? Nessas cis-ativistas burras. Comentem aqui o que vocês acham sobre esse PL abjeto que nós devemos sim derrubar. E se você não tem o que comentar, manda um emoji de morceguinho do engajamento. Acho que eu vou abraçar mesmo o emoji do morceguinho de engajamento. Acho que vai ser sempre ele. Então manda aí o seu morceguinho do engajamento. E bom, é isso. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é interessante e manda para mais pessoas. Não esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema, que agora está de cenário novo e o cenário mais bonito que a gente poderia ter. A gente se vê na próxima. Até mais. Ai, como é bom finalmente ter um estúdio pra ser meu. Como é bom. Ai, as luzes, tudo. Ai, gente, eu tô amando isso daqui, tô amando. Estou amando.